O amanhecer não é apenas uma nova manhã, mas o nascimento de ideias que têm o poder de remodelar o futuro. É assim que trabalhamos. Desde 1941, a PUC Campinas carrega em seu DNA a tradição de formar cidadãos excepcionais. Uma tradição de excelência acadêmica fundamentada em valores éticos e humanísticos, onde o ensino, a pesquisa e a extensão caminham lado a lado. Mas olhamos para o futuro. Inovamos para atender às demandas de um mundo em constante transformação. Aqui a inovação está no modo como ensinamos, aprendemos e impactamos a sociedade. Investimos em pesquisa e inovação, enfrentando desafios globais com soluções criativas e sustentáveis. Investimos em estruturas modernas que abrigam diferentes esferas do conhecimento, fortalecendo nossa missão de impulsionar o progresso humano, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. Os docentes lideram o caminho com excelência e dedicação, enquanto cada estudante é o foco de nossa missão educacional, a razão de ser de cada esforço e conquista. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e cooperação são a base de nossos ecossistemas. Por esse rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, que consolidam o nome da universidade no mundo do trabalho e da sociedade. Sim, nossos campi são inspiradores. Nossa infraestrutura é de ponta. Mas são as mentes e corações aqui reunidos que são nosso maior patrimônio. Pessoas dedicadas que vivem nossos valores e alimentam a alma dessa universidade. PUC Campinas, tradição que constrói valores, inovação que transforma a vida. Tudo começou com um sonho. E o primeiro passo para que ele se concretizasse, você deu aqui. E deu tudo certo. A partir daí, você foi construindo sua história e sua trajetória profissional com a gente. Conhecimentos adquiridos. Aqui, você teve a oportunidade de praticar a solidariedade.
conquistar várias amizades e dar o primeiro passo para a sua carreira profissional. Acompanhado de sua família e de todos aqueles que sempre torceram por você. Independentemente da área escolhida, com certeza foi uma jornada de grande aprendizado e de boas memórias. Daqui a alguns anos, você vai olhar para tudo o que viveu e ter a sensação de que estes podem ter sido alguns dos melhores anos de sua vida. Parabéns pela sua colação de grau. Senhoras e senhores, familiares, amigos e convidados, sejam bem-vindos à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde temos a honra de iniciar a sessão solene de colação de grau 2025, apresentando os concluintes do curso de Administração da PUC Campinas. Senhores formandos, podem se acomodar, por gentileza. Apresentamos as boas-vindas, mais uma vez, a todos que participam e compartilham deste momento especial e significativo, presencialmente, e também que nos acompanham remotamente, pois a nossa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal da PUC Campinas no YouTube. Apresentamos e cumprimentamos agora os membros que compõem a mesa diretiva dos trabalhos. A começar por ela, que vai presidir esta sessão solene e representa neste ato o magnífico reitor da universidade, o professor Dr. Germano Rigassi Júnior. Apresento-lhes a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira. Apresento e cumprimento também a diretora da Faculdade de Administração, a professora doutora Rosane Maria Soligo de Melo Aires. Apresento e cumprimentamos agora ele que foi eleito paraninfo da turma, o professor doutor Eli Borochovicius. Apresento e cumprimento também o homenageado da turma, o professor mestre Dimas Alcides Gonçalves. Apresentamos e cumprimentamos agora o homenageado, o professor doutor Rodrigo Hipólito Rosa. E agradecemos também o homenageado da turma, o professor mestre Fábio Rodrigo Facchini, que nos acompanha remotamente. Senhoras e senhores, apresentado as razões de estarmos aqui hoje reunidos, figurando como as maiores estrelas desta noite, os nossos queridos formandos, as autoridades que compõem a mesa diretiva dos trabalhos e que também nos acompanham remotamente. Para iniciarmos bem esta sessão solene, queremos convidar para nos dirigir e apresentar uma mensagem da Pastoral Universitária da PUC Campinas a todos os presentes, em especial aos nossos queridos formandos, o assessor da Pastoral Universitária, o senhor Rodrigo Neri.
Caríssimos convidados, familiares, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. Boa noite à mesa diretiva desses trabalhos. Boa noite, meus colegas. Digo colegas porque eu também, alguns anos atrás, estava aqui colando grau em administração também, né? Inclusive, foi uma causa de grande alegria e muita emoção que todos os professores aqui foram meus professores também, né? E aí nos reencontramos aqui nessa noite feliz. Meus caros, vocês são as estrelas dessa festa, mas eu vou conversar primeiro com os pais de vocês e já voltamos a falar, tá bom? Caríssimos pais, convidados, eu imagino que a emoção deles é partilhada também por vocês. Quando a gente fica aqui nos bastidores, né, vendo os rostos, a gente vê uma emoção, uma alegria muito grande, né? E nós pensamos também quantos sonhos, quantas vontades de vocês tiveram que ser colocadas para depois, ou até mesmo tiveram que abrir mão para que esse dia chegasse. E hoje, essa colação de grau, de certa forma também é de vocês, porque se eles chegaram aqui, foi por conta do apoio que vocês deram a todos eles. E mantenham sempre esse apoio. Sejam sempre o ninho que eles podem voltar. Eles irão voar. E tenho certeza que voarão muito alto, mas que têm o ninho para voltar. Caros professores, as apresentações de PBL, acho que deram certo, né? É bonito quando nós vemos, né, a figura do professor, porque adquirir conhecimento existem vários modos, vários livros, vários vídeos, mas despertar a paixão por aquilo que eles estão estudando é um papel do professor também. Mais do que ensinar a técnica, o conteúdo, o importante é o quê? É que vocês despertem a paixão no coração deles. E agora que eles são seus colegas de trabalho, também sejam esse ninho, que muitas vezes eles terão que voltar para perguntar, mandar e-mail perguntando sobre finanças, né, Borô? Enfim, sejam sempre esse ninho para eles também. E deixo para vocês uma bonita frase que é dita no livro de Daniel da Bíblia, que aqueles que ensinam, um dia, como estrelas no céu, brilharão. Vocês que iluminaram os caminhos deles, em breve não, mas no futuro, brilharão como estrelas no céu. Caros colegas, quase administradores, falta só um pouquinho. Muitas vezes a gente pensa que a colação de grau é um fim, mas não é um fim. É apenas uma mudança do capítulo da vida de vocês. Aquele capítulo que foi pensado, que foi preparado, que foi sonhado, quando vocês foram lá fazer o vestibular, que vocês pensaram assim, vou fazer administração, hoje chega ao fim. Mas para que chega ao fim? Para que outro capítulo comece. Para que outro capítulo de vocês viverem uma vida com aquele conhecimento que aqui vocês aprenderam e aplicando esse conhecimento. Muitas vezes, quando a gente está num momento como esse, a gente pensa muito na questão do tempo, a passagem do tempo. Eu entrei em tal ano, estou saindo agora em 2025, tive que fazer tantas horas de estágio, tantas horas disso. Quando eu fui falar aqui, falaram, você tem tantos minutos para falar. Mas mais importante do que esse tempo, que é o chamado tempo Cronos, nós temos que olhar sempre para o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo que não pode ser medido. O tempo das amizades que vocês fizeram aqui, o tempo das boas histórias que vocês tiveram nesses anos de formação. Às vezes, a cobrança do tempo do relógio é muito forte, mas é necessário que nós tenhamos a pausa necessária para aproveitar, sem preocupar com o relógio, sem preocupar com o que eu tenho que fazer depois. Às vezes, uma conversa com um colega que vocês fizeram aqui, que hoje está se formando com você, embora muito rápida, vai ser muito significativa. E às vezes é necessário que você pare para falar com aquelas pessoas que trilharam o caminho com vocês e que agora são seus colegas de trabalho.
Quando nós lemos na Bíblia, no livro do Eclesiastes, falando que para tudo tem um tempo na vida, nós vemos a importância de cada coisa acontecendo. Ser administrador é uma profissão muito bonita e vocês vão trabalhar muito com gente. No momento em que trabalhar com gente, não se preocupem com o tempo, não se preocupem com o conteúdo técnico, se preocupem em ser humanos com outros humanos. E é isso que é importante. Aprender a usar bem o tempo. Não ficar preso ao relógio, ao calendário, porque muitas vezes eles serão possíveis de serem excluídos da nossa vida. Esse momento que agora começa, é um momento que tem que ser vivido sem essa preocupação. E esse momento aqui da colação de grau é um reflexo da vida futura. Que vocês tenham na carreira de vocês a mesma alegria que agora vocês estão tendo de colar o grau. Sejam felizes, tenham muito sucesso na carreira de vocês e, sobretudo, contem sempre com a força que vem do alto, com a força que vem de Deus. Deus nos aspira às alegrias mais fortes e mais profundas. Dediquem-se a alcançá-las. Dediquem-se a encontrá-las. Muitas vezes, nos detalhes da vida, no dia a dia, naqueles momentos em que o relógio nada significa. E, por fim, se eu posso deixar uma frase para vocês, lembre-se sempre que as pedras que vocês encontrarão no caminho, juntem todas, porque um dia vocês construirão um castelo. Muito sucesso, meus parabéns, que Deus os abençoe. Obrigado. Agradecemos à Pastoral Universitária da PUC Campinas, na pessoa do Rodrigo. Muito obrigado pelas palavras aqui proferidas, meu caro. Senhoras e senhores, convidamos agora para abrir e presidir esta sessão solene de colação de grau a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira. Boa noite, formandos, formandas, boa noite. Boa noite aos pais, familiares, convidados aqui presentes e aos que nos acompanham remotamente. Sejam todos bem-vindos à sessão solene de colação de grau do curso de Administração da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É uma grande satisfação nos reunirmos para esse momento solene e especial da vida universitária. Quero agradecer e apresentar os meus cumprimentos aos professores aqui presentes e os que nos acompanham remotamente. Saúdo com alegria os formandos, afinal hoje eles obtêm o grau universitário, conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos que confiaram à nossa universidade a formação de seus filhos. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é indispensável para o avanço na vida dos estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também sua conquista. Cumprimento e agradeço às equipes técnicas que viabilizam essa cerimônia, setor de eventos, departamento de comunicação social, técnicos do auditório e corpo técnico e administrativo da Escola de Economia e Negócios. Trago também a todos a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, a quem represento nessa ocasião. A cerimônia de hoje é o ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que receberão é o documento de reconhecimento legal e público
que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente sua profissão. Refletindo sobre a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer, simplificadamente, que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica é muito mais que a aquisição das informações próprias de cada área, pois essas se desatualizam logo. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, da vontade e da capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano e a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender de modo próprio e específico às necessidades da sociedade e, assim, melhorar a vida da comunidade e dos indivíduos. Finalmente, a formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável desta universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o sentido acadêmico dessa cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Com essas palavras, declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos alunos do curso de Administração da Escola de Economia e Negócios da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Senhoras e senhores, especialmente senhores formandos, dando continuidade aos trabalhos desta sessão solene, momento agora de muita emoção e regado também de muita seriedade, momento em que ouviremos o juramento dos formandos. Para tanto, convidamos à tribuna de honra o juramentista desta edição, o formando Luca Armani. Aos demais formandos, peço a gentileza, se coloquem em pé, estendam o braço direito à frente, para que possam repetir as frases de juramento. Boa noite. Formandos, juro dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, juro observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, os ajude a exercer sua profissão conforme seu juramento. Os formandos permanecem em pé, por gentileza, pois passemos agora, senhoras e senhores, à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a PUC Campinas chancela diante da comunidade acadêmica e seus familiares que os concluintes aqui presentes completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Assim, convidamos à frente da mesa a pró-reitora, a professora doutora Alessandra Borin Nogueira para realizar o termo de conclusão de outorga de grau. Eu, professora doutora Alessandra Borin Nogueira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor,
nos termos da legislação em vigor, confiro aos formandos desse curso o grau de bacharel em administração, para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Senhoras e senhores, no início dos trabalhos desta sessão solene, nós lhes apresentamos até então os formandos do curso de administração da PUC Campinas. Agora, temos o prazer e a alegria de lhes apresentar os mais novos formados deste país! Muito bem, senhores formados, podem se acomodar novamente, por gentileza. Senhores convidados, muito obrigado por ter aceito o convite de honrar efusivamente os mais novos vitoriosos desta noite. E sem sombra de dúvidas, essa trajetória vitoriosa que os trouxeram até aqui não foi algo singular em suas vidas. Tiveram a ajuda de pessoas especiais, pessoas que foram base fundamental para que pudesse ser construído essa trajetória. Falo dos senhores pais, senhores familiares, senhores amigos e alguns convidados. Falo também dos senhores professores. Falo de todas aquelas pessoas que auxiliaram e tanto fizeram para que a noite de hoje pudesse acontecer. E quem tem a honra de conduzir essa homenagem em agradecimento a todos os senhores e vai falar e dar voz aos seus colegas é o recém-formado bacharel em administração, a tribuna de honra, o formado Luca Passi. Opa, aí. Boa noite a todos. Hoje é um daqueles momentos que, no futuro, vamos olhar para trás com orgulho e sorriso no rosto. Depois de anos de dedicação, desafios e aprendizados, chegamos até aqui. E esse diploma? Ele carrega noites em claro, provas difíceis, frustrações, trabalhos em grupo, alguns mais tranquilos e outros nem tanto, e, acima de tudo, a evolução de cada um de nós. A nossa jornada na faculdade foi muito mais do que aprender fórmulas, teorias e estratégias. A gente aprendeu sobre liderança, sobre tomar decisões difíceis e, principalmente, sobre como lidar com pessoas. Descobrimos que o sucesso não vem só do que sabemos, mas de como usamos isso no nosso dia a dia, de como nos adaptamos e colaboramos. E, acima de tudo, percebemos que o conhecimento só faz sentido quando é compartilhado e colocado em prática para gerar impacto. E vamos combinar, essa caminhada teve de tudo, desde aquele frio na barriga no primeiro dia de aula, até um desespero coletivo antes de uma entrega. Teve matéria que parecia impossível, teve prova que nos fez duvidar de tudo e aquela apresentação que ensaiamos 1000 vezes. Mas também teve parceria, teve apoio, teve amizade, teve aquela sensação incrível de conquista quando superamos um desafio. E mais do que isso, teve muito aprendizado, dentro e fora da sala de aula. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se estamos aqui hoje, é porque tivemos pessoas que acreditaram em nós. Por isso, hoje é dia de agradecer. Agradecer aos professores que nos afiaram, nos provocaram e nos ensinaram a chegar além do óbvio. Aos nossos familiares e amigos, que foram o nosso porto seguro nos momentos de incerteza. E, é claro, a vocês, aos nossos colegas. Com vocês, a jornada foi muito mais leve. Além dos trabalhos e estudos, dividimos histórias, risadas e momentos que vão ficar para sempre. E agora, estamos encerrando esse ciclo e prontos para o próximo. Lá fora, tem desafios? Com certeza, mas também tem oportunidades. E se chegamos até aqui, sabemos que estamos preparados. Porque gerir não é só comandar negócios, é criar caminhos, resolver problemas e, de alguma forma, deixar a nossa marca no mundo. E aí que entra o propósito. No fim das contas, de que adianta todo esse conhecimento se ele não servir para algo maior? Steve Jobs, cofundador da Apple, dizia:
Os que são loucos o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo são os que o fazem. Talvez essa seja a chave. Ter um pouco dessa loucura, da coragem de sair da zona de conforto, de arriscar e fazer acontecer. Mas propósito não é algo que se encontra de um dia para o outro. Ele não está apenas em grandes feitos ou mudanças radicais. Muitas vezes, ele está nos pequenos gestos, em liderar com empatia, em incentivar quem está ao nosso lado, em buscar sempre a melhoria, não apenas para nós, mas todos ao nosso redor. Ele está na forma como escolhemos agir, no impacto que geramos e o ambiente e o legado que queremos construir. E esse é o nosso grande momento de virada. Estamos encerrando hoje uma etapa que ajudou a mudar quem somos, mas, ao mesmo tempo, estamos abrindo portas para algo ainda maior. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que vem pela frente, e está tudo certo. O que importa é que temos as ferramentas, a coragem e a determinação para encarar qualquer desafio. Então, que a gente siga em frente com essa mesma curiosidade, com essa vontade de aprender, inovar e fazer a diferença. Porque se conseguimos chegar até aqui, não há dúvidas que podemos ir muito mais longe. Parabéns a todos nós por essa conquista incrível e muito obrigado. Agradecemos ao Luca Passi, o nosso orador desta edição, e convidamos agora as senhoras e senhores para falar especialmente aos mais novos formados, ele que recebe o título de padrinho dos senhores, paraninfo desta turma. Com a palavra, senhoras e senhores, o professor doutor Eli Borochovicius. Professora doutora Alessandra Aborim Nogueira, nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão, nesse momento representando o nosso magnífico reitor. Diretora da Faculdade de Administração, professora doutora Rosane. Os professores homenageados, professor Dimas, professor Rodrigo Rosa. Está nos assistindo remotamente o professor Fábio Facchini. Aos profissionais técnicos da universidade que fazem o nosso dia a dia mais fácil, convidados, meus colegas de profissão, ex-alunos, uma boa noite para vocês. Eu quero começar lembrando que nesse ano agora de 2025, nós comemoramos o Jubileu de Diamante da Administração. São 60 anos da regulamentação da nossa profissão no Brasil, são 6 décadas fazendo a gestão financeira, gestão de pessoas, logística, facilities, operações, desenvolvendo empresas privadas, o setor público, organizações da sociedade civil. E agora vocês se juntam a nós e passam a fazer também parte dessa história. Quando eu recebi o e-mail do setor de eventos da universidade com um convite oficial para participar aqui da formatura de vocês, obviamente eu fiquei muito feliz, muito contente, porque é muito agradável receber esse reconhecimento, né? Mas eu quero também parabenizar os meus colegas professores homenageados, professor Dimas, professor de Economia, professor Fábio Facchini, de Cadeia de Suprimentos, Produção, Operações, professor Rodrigo Rosa, de Empreendedorismo e Inovação. Queria pedir uma salva de palmas para os nossos professores homenageados. Recentemente, o Daniel, ex-aluno meu, entrou em contato comigo me pedindo uma carta de recomendação para que ele fizesse um mestrado nos Estados Unidos. Já recomendei também a Alessandra, Ana Carolina, Fernanda, Isabela, Giuliver, Túlio. Também mantenho contato com alguns ex-alunos. Maria Alice trabalhou nos Estados Unidos, Gustavo está no Canadá, Matheus e Isabela estão na Alemanha, Caê na Itália, Ivan na Espanha, Guilherme na Austrália, Samara está na Holanda, o Paulo é diretor de uma multinacional, esteve nos Estados Unidos, Alice está em Nova York, Gabriel trabalha online com uma empresa chinesa, agora está indo trabalhar com uma empresa de Dubai, Rafael está em Portugal, enfim, são vários ex-alunos que estão espalhados aí pelo mundo todo e nós estamos conectados. Todos eles já estiveram onde vocês estão hoje. Eu tive o privilégio de ter feito parte assim da formação deles. E talvez nas próximas formaturas eu esteja aqui,
discursando e trazendo os nomes de vocês sobre a alegria de ter feito parte da vida de vocês. O Alexandre, que foi primeiro o aluno da minha primeira turma aqui na PUC, tinha ido para a Alemanha, depois ele foi para a China, foi para a Inglaterra, e, de repente, eu recebi uma mensagem dele dizendo que estava vindo para o Brasil, e a gente acabou se encontrando, e foi muito legal. Quando eu estive na Austrália fazendo o meu estágio doutoral, eu acabei postando uma foto que eu estava lá, e aí eu comecei a receber uma série de mensagens com convites de ex-alunos que estavam morando lá. O Eduardo Rauch, Gabriel, Matheus, Lucas, Igor, o Edu e Bárbara, enfim, ex-alunos que entraram em contato comigo, e aí a gente pôde matar um pouco da saudade nos vendo do outro lado do mundo. Mas a pergunta que fica é por que se conectar com um ex-professor? Por que eles me mandaram uma mensagem? E aí eu pensei muito, fui procurar uma resposta, e existe uma frase que atribuíram ao Albert Einstein, não sei na verdade se realmente é dele, mas essa frase dizia: o que te faz valioso não é o que você leva no seu bolso, mas aquilo que você deixa no coração do outro. E aí fica a pergunta, o que é que eu estou deixando no coração de vocês? Esses dias eu estava no LinkedIn, apareceu para mim um post de uma pessoa que nem era conexão minha, mas ela me chamou muito a atenção. Era a foto de uma mulher com um jovem segurando uma foto 3x4. Em segundo plano, o Castelo da Cinderela, aquela foto padrão de quem vai à Disney. E o texto da mensagem dizia assim: escutei desde criança minha mãe falar sobre a Disney, era o sonho da vida dela. A gente sempre foi muito simples, nunca tivemos fartura, mas nenhum aniversário meu passava sem um bolinho e uma Coca-Cola. A minha mãe é farmacêutica, meu pai era correria, comerciante, caminhoneiro, empresário, vendedor de torresmo, montador de móvel, dono de loja. Eu estava na faculdade estudando design, aluno nosso aqui da PUC, quando veio a trágica notícia. Meu pai estava com câncer terminal. Mas a vida me deu o privilégio de não deixar ele passar por toda essa dor sozinho. Eu passei um tempo ouvindo o bip-bip dos aparelhos, a correria dos médicos, o desespero das enfermeiras. E antes do silêncio eterno, ele me disse: cuida da sua mãe. Eu queria dar esperança para ela, eu queria realizar o sonho dela, trazer felicidade para um mundo que tinha desmoronado sobre as nossas cabeças. Mas eu ainda sou jovem e eu tinha medo, tinha muito medo. Tinha medo de criar, tinha medo de fazer, tinha medo de me expor, tinha medo de ser julgado, medo de tudo. Mas eu vendi o meu carro, era o meu Gol G5 preto, o meu xodó, e a gente fez tudo o que a gente tinha por direito. Em meio ao show de fogos do Magic Kingdom, peguei a foto do meu pai, que sempre levo na minha carteira, e eu senti pela primeira vez na vida que eu estava tendo coragem. O Guilherme Caiola se desfez de um patrimônio para realizar o sonho da mãe. Ele abdicou de si para o outro. Dadas as devidas proporções, vida de professor é um pouco isso também. A gente se doa para ver a alegria de vocês, a gente se esforça pelo sucesso de vocês. Como o Guilherme não era contato meu, eu mandei uma mensagem para ele para saber se ele me autorizava a contar essa história. A gente agendou uma conversa e fizemos o encontro por vídeo. Ele contou um pouquinho mais sobre esse momento. Ele não estava na melhor fase financeira, mas ainda assim ele sentiu que precisava perder o medo das coisas e arriscar. Foi aluno nosso, está com 27 anos, faz mentoria sobre produção de conteúdo, ajuda outras pessoas, também produz conteúdo. E ele me disse que alguns professores marcaram a vida dele, mas uma professora em especial, Maria Beatriz Arding, que, de acordo com o Guilherme, ela reprovou ele no TCC, não facilitou a vida dele, mas não deixou ele desistir. Ela ensinou, ela foi parceira. E professor é um pouco isso, o professor é parceiro. E aí me veio, então, a música Trembala, da Ana Vilela. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. E nós, professores, fazemos parte dessa jornada de vocês. O processo é tão importante quanto o resultado. De Albert Einstein a Guilherme Caiola, passando por Ana Vilela, sorria e abrace os teus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro. A gente é só passageiro, prestes a partir. Vocês são jovens, vocês recebem muita pressão,
para que vocês pareçam impecáveis, vocês querem conquistar posições na carreira, vocês querem ter a casa dos sonhos, um carro bacana, um corpo perfeito, uma sólida rede de contatos, querem ser importantes, só que às vezes vocês esquecem que vocês estão num processo de construção. Particularmente, eu gosto muito da ideia do equilíbrio. Tem gente que se vangloria por aí por ser workaholic, só que trabalha tanto para não faltar nada em casa que, por ironia e por incrível que pareça, a única coisa que falta é justamente a pessoa. Que vocês tenham sucesso, que vocês aproveitem todo o aprendizado que tiveram nessa jornada acadêmica, que vocês sejam administradores admiráveis, mas que vocês curtam o passeio, que curtam a estrada, que vocês não se cobrem em demasia. Nós, professores, fomos parceiros, nós continuamos parceiros de vocês, nós seremos os seus parceiros. Mantenham contato com a gente, porque a gente fica feliz ao ver o crescimento de vocês, as conquistas de vocês, a gente se sente orgulhoso. Então, curtam os momentos, entendam que as pessoas mais importantes da vida de vocês estão nesse momento acompanhando a transmissão ao vivo, ou estão aqui, nesse auditório, parados como numa estação de trem, assistindo vocês partirem para a realização dos sonhos de vocês. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela homenagem, parabéns e sucesso. Queremos agradecer também as palavras emocionantes, reflexivas, inspiradoras do nosso Paraninfo de hoje. E, senhoras e senhores, esta emocionante sessão solene de colação de grau está chegando ao seu fim. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, queremos agradecer a participação dos membros da mesa diretiva, dos mais novos formados que juntos constituíram esta sessão solene de colação de grau. E, finalmente, agradecer aos senhores pais, familiares, amigos e convidados que nos acompanharam presencial e também remotamente. E assim, senhoras e senhores, passamos a palavra à pró-reitora, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, representou neste ato o magnífico reitor da PUC Campinas, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, para o encerramento oficial desta cerimônia, seguido da contagem regressiva. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, declaro encerrada essa cerimônia solene de colação de grau. Parabéns aos novos profissionais, muito sucesso, uma boa noite e muito obrigada. Declarado oficialmente encerrados os trabalhos desta sessão solene, senhores formados, vamos então às fotos protocolares. Ajustem os trajes talares dos senhores, por gentileza. Costas literalmente no encosto da cadeira, os dois pés na plataforma, muito bem, canudo no colo. Olhar fixo lá em cima no relógio, sorrisão, congela, que são vários flashes. Senhores formados, agora em pé, por gentileza, canudo à frente do corpo, segurando com as duas mãos, postura ereta, olhar fixo novamente lá em cima, sorrisão, congela para mais alguns flashes. Professora Alessandra, o nosso agradecimento, em seu nome, estender o agradecimento aos demais professores. A mesa diretiva irá se desfazer agora, sob nossos aplausos, em reconhecimento ao lindo trabalho que realizaram. Muito obrigado, senhores professores. Muito bem, senhores formados, nos cabe agora então comemorar.
Vale ressaltar que acima da cabeça dos senhores, luminárias, equipamentos eletrônicos e afins, segurança também é muito bem-vinda neste momento. Mas na sua mão direita agora, não mais o canudo, e sim o capelo, por favor, senhores formados. E senhoras e senhores, conforme prometido, lhes apresento agora não mais alunos e alunas da PUC Campinas, mas sim formados, bacharéis em administração por esta universidade, que acompanha a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, formados!